Até que enfim a gente se vê novamente. É verdade, eu opto no nosso treinamento aqui por usar bastante os slides, justamente porque com a informação escrita você tem ali uma possibilidade de se concentrar e apreender a informação com muito mais eficácia. Mas o motivo de eu, nessa aula, usar esse recurso aqui, olho no olho, é porque de fato essa é uma aula muito importante, eu diria que é a mais importante do nosso treinamento. É nela que eu vou falar sobre a essência do meu método de estudo. Sim, esse método que me fez ser aprovado em 10 concursos públicos é exatamente o que você vai aprender durante essa aula, a essência desse método. Esse método que eu chamo assim protocolo Bolt, que ele vai fazer você disparar em velocidade, aumentando em 4 vezes a sua capacidade de aprender, até mesmo os conteúdos difíceis, até mesmo os conteúdos que você nunca viu. Então presta muita atenção, olho aqui em mim grudado, porque eu tenho certeza que tudo o que vai acontecer a partir de agora depende da qualidade com que você conseguir entender a mensagem que eu tenho para você hoje. Bem, o nome que eu resolvi dar a esse método de estudos foi Tríade da Alta Performance. Foi uma coisa que eu usei de uma certa forma intuitivamente quando eu estudei para concurso. A verdade é que naquela época não havia essa profusão de vídeos, livros, cursos com orientações sobre como passar em concurso. Não havia. Basicamente o que havia era aquele famoso livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos, que eu tive a oportunidade de conhecer e que, somando o que eu aprendi lá com várias outras coisas de aprendizagem acelerada, leitura dinâmica, esquemas mentais, eu meio que juntei tudo aquilo e formei um método que eu, tempos depois, querendo transmitir aos alunos, resolvi chamá-lo de Tríade da Alta Performance. Tríade porque são 3 passos sequenciais que vão gerar alta performance. O que é alta performance? Você aprender mais em menos tempo. Bem, esses 3 passos são sequenciais, significa que só faz sentido quando eles são tomados nesta sequência. Primeiro passo é a teoria, segundo passo, esquemas mentais e o terceiro passo, resolução de questões. São 3 passos sequenciais para você ter alta performance. O primeiro deles é a teoria, é lógico, né? Ninguém acha que vai conseguir passar em concurso público sem obter informações sobre os conteúdos que serão cobrados na prova, ou seja, a teoria. Daí as pessoas vão para as aulas em vídeo ou para as aulas presenciais, elas vão para as apostilas, elas vão para os livros, elas vão buscar conhecimento teórico. Eu acho que não tem ninguém achando que vai passar em concurso sem percorrer essa etapa da teoria, tá? Talvez aquelas que vão comprar um gabarito, vão entrar em organização criminosa, mas não sendo o caso, pessoas como você, como eu, de fato, tem certeza que vão ter que passar pela teoria para garantir a aprovação em concursos públicos. Aqui no treinamento Fator de Aprovação, a gente fala desse primeiro passo logo no início. Você passou pela aula em que eu falei sobre quais matérias você vai escolher, a depender da carreira que você defina no ramo de concursos, e em seguida a gente falou sobre algumas regras para você poder escolher de forma estratégica os seus materiais. Então tudo isso refere-se à primeira etapa. Mas, como eu disse e volto a dizer, a bem da verdade, a primeira etapa todo mundo desenvolve. Nem sempre de forma estratégica, mas todo mundo passa por ela. O que pouca gente faz é ir para a segunda etapa. Por quê? Nada adianta você assistir aulas, ler livros, se você não pegar essa informação que você obteve na aula ou no livro e levar para um esquema mental, sabe? Um mapa mental, um quadro comparativo, um fluxograma, uma tabela, uma chave dicotômica, um infográfico. São 7 tipos de esquemas mentais e não se preocupe, você vai aprender 7 tipos de esquemas mentais, porque um dos bônus que eu te ofereci aqui no treinamento é a minha palestra, os 7 tipos de esquemas mentais. Eu vou pegar a sua mão e te ensinar a fazer cada um desses 7 tipos de esquemas mentais que eu mencionei aqui. Então, o segundo passo da tríade é esse, é você retirar a informação da aula, do livro, da apostila, de onde seja, da teoria, e levar para um esquema mental que seja visualmente atrativo e que vai te gerar 2 grandes ganhos. Primeiro, vai permitir com que você revise o conteúdo rapidamente, porque, veja, ao invés de você precisar rever 50 páginas do livro, você vai ter que revisar lá seus 3, 4, 5 mapas mentais, por exemplo. Então, você vai ter um ganho de tempo
velocidade na revisão do conteúdo. E, segundo, porque esses mapas, por serem visualmente atrativos, eles vão gerar a retenção fotográfica. Você vai olhar o mapa e aquilo vai criar uma fotografia mental ao ponto que você vai ver. Quando vier lá o assunto na sua prova, você vai ser capaz de fechar os olhos e dizer, peraí, essa informação está lá no canto direito da folha. Você vai lembrar a localização exata da informação, porque vai gerar esse efeito de fotografia mental. Quando você pega um livro e fica só lendo ali o livro, não tem esse efeito de fotografia, porque é tudo igual lá. Uma linha após a outra, formando lá aquele bloquinho, aquelas colunas, e isso não gera nenhum tipo de atração para que o seu cérebro memorize a informação. Por isso os esquemas mentais, para gerar essa retenção fotográfica, ok? Maravilha! Uma vez que você adquiriu o conhecimento teórico, levou esse conhecimento teórico para um esquema mental, você está livre. Como assim, professor? Você está livre para nunca mais na sua vida voltar àquela aula teórica, àquela etapa, aquele capítulo do livro. Sim, o que eu estou dizendo? Que com a tríade, cumprindo essa segunda etapa da esquematização, você vai lá a uma aula, por exemplo, de língua portuguesa crase. Você vai assistir a aula uma vez, você vai levar as informações do seu esquema mental e você nunca mais vai precisar assistir aquela aula de novo. Por quê? Porque você já aprendeu. Você já levou as informações para o esquema mental. O que você vai precisar fazer é revisar esse esquema mental. Então, essa segunda etapa ela vai te gerar essa liberdade, no sentido que você vai saber, a cada vez que você tiver acesso a um conteúdo e levar para um esquema mental, você se libertou daquele conteúdo. Sabe uma das coisas que mais fazem as pessoas demorar a passar em concurso? A repetição. Eu não sei você, mas talvez alguém que esteja me assistindo nesse momento aqui no nosso treinamento, já esteja há anos estudando para concurso. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já assistiu uma aula de crase, de professores diferentes? Quantas vezes lá em Direito Constitucional você estudou sobre direitos fundamentais? Ou quantas vezes você estudou revogação de atos administrativos? Quantas vezes você já estudou sobre a lei orçamentária anual? Você já percebeu que a gente fica sempre repetindo a mesma coisa e parece que não entra na cabeça? Mas não é que não entra na cabeça, é que a gente não tem um método certo para fazer entrar na cabeça. Por isso a tríade. Então, quando você esquematiza, você diz, ok, eu nunca mais preciso voltar à aula, agora o que eu vou fazer é apenas revisar os meus esquemas. Só existe uma hipótese em que eu permito com que você volte à aula, quando você não entendeu o assunto. Quando você fala, olha, eu assisti aquela aula, mas eu não consegui de fato assimilar o conteúdo. Veja, o esquema mental não serve, o mapa mental, o quadro comparativo, o fluxograma, o infográfico, ele não serve para você entender o assunto. Você entende lá na teoria eu entendo. No esquema, eu levo as informações que eu entendi para um mecanismo visual que vai me permitir memorizar. Eu já entendi, o que eu quero agora é guardar a informação na memória. São duas coisas diferentes. Então, se na primeira passada na aula você não conseguiu aprender, melhor dizendo, você não conseguiu aprender, aí você pode voltar à aula. Ou a mesma aula, ou uma aula de um outro professor, talvez você identifique com outro professor, você possa aprender melhor. Então, sempre funciona assim. Você nunca mais vai precisar ficar comprando aqueles cursinhos. Por isso que eu sempre bato na tecla, indústria dos concursos. Ela não quer que você saiba isso que eu estou te falando agora. Para quê? Para você estar sempre comprando aulas. Pacote de aulas para o STF. Pacote de aulas para PRF. Pacote de aulas para o TRE. Para com isso. Uma vez que você foi lá, curso de língua portuguesa, assistiu todas as aulas, esquematizou, já era. Você não precisa mais assistir a aula. Simples assim. Aula teórica? Não. Talvez um curso de revisão em exercícios, aí já é diferente, mas aula para refazer tudo aquilo não vai precisar, você vai ter esquematizado. E aí, uma vez que você esquematizou, você vai para o último passo da tríade, que é o passo mais legal, que é resolver questões de prova. E aí você vai sentar a bua, como dizem aí, resolvendo questões de prova, porque você já entendeu o assunto, você já colocou no esquema, está memorizado o assunto e agora você precisa praticar. Saber como as bancas cobram, entender quais são as principais pegadinhas, quais são as principais ênfases, e aí à medida que você vai fazendo questões, você vai retroalimentando seus esquemas. Você pega lá o esquema, a banca está enfatizando muito isso aqui, eu vou grifar no meu esquema. A banca está cobrando um assunto que eu não vi na aula, mas é muito importante, você inclui no esquema. Então, depois que você passou pela teoria, você vai ficar revisando os esquemas, fazendo questões, retroalimentando informações no esquema, revisando, fazendo questões, retroalimentando informações no esquema, revisando, fazendo questões, assim até que você passa. E passa rápido, porque esse método funciona. Agora, por que muita gente não adota o método? Porque
fazer tudo isso é mais trabalhoso do que só pegar lá a sua apostila e ficar lendo, página após página. Você vai avançar muito mais rápido. Só que tem um detalhe, é um avanço ilusório. Você avança mais rápido nas páginas, mas como você não aprende nada de fato, você não memoriza nada de fato, você é obrigado a ter que ficar sempre refazendo todo o trabalho e alimentando a indústria dos concursos. Por isso que você precisa me ouvir. Essa aula é a mais importante, porque é aqui que você entende a essência do método. E sobre resolução de questões, eu também te dei um presente. Eu gravei para você uma palestra chamada Gabaritador Ninja, Técnicas Avançadas de Resolução de Questões. E lá você vai ter mais detalhes ainda sobre como resolver questões. Então, a partir de agora, o que eu quero te convidar? Você vai parar esse vídeo, porque a gente está terminando, vai revê-lo do início, vai interiorizar a tríade e a partir deste momento, você nunca mais na sua vida vai estudar qualquer coisa sem passar pela tríade. Próximo assunto que você for estudar daqui a pouco, amanhã, você já vai fazer. Olhar o assunto, teoria, esquemas, questões. Próximo assunto, teoria, esquemas, questões. Todo assunto estudado precisa ser esquematizado e precisa haver questões, tá bom? Fica ligado aí, reveja o vídeo e assim que você rever, passa para o próximo, porque tem muita coisa ainda para a gente fazer aqui no nosso treinamento e tá ficando bem legal mesmo. E uma vez que você tiver revisto, eu vou levar você novamente para aquele nosso edital verticalizado, porque aí agora eu vou te mostrar lá que tem uma coluna naquele edital verticalizado que é especificamente para você, para cada tópico, cumprir a tríade. Vamos lá comigo e a gente segue nos nossos estudos. Agora que nós entendemos a tríade, voltemos ao nosso edital verticalizado e você vai ver que para cada tópico do edital você tem a tríade. Houve uma inversão aqui nesse modelo construído para um aluno em relação às etapas, mas você entende que é teoria primeiro, esquemas depois e resolução de questões por fim. Para cada tópico, então, nós temos a tríade. Então, como é que vai funcionar? Eu falei para você elaborar o seu edital verticalizado, imprimir, colocar na parede aí, no local adequado da sua casa. E aí, o que você vai fazer? A cada vez que você estudar o assunto, você vai vir aqui, ó, estudou a acentuação gráfica. Aí estudou a teoria, você vem, grifa a acentuação gráfica, grifa a teoria. Aí da teoria você fez esquemas, grifa esquemas. Fez questões, grifa a resolução de questões. Você completou a tríade de acentuação gráfica. Pouco tempo depois você estudou lá, administração pública em direito constitucional. Teoria, vem aqui, ó, marca administração pública para sinalizar que você começou a estudar o tópico. Marca a teoria. Fez esquemas? Grifa esquemas. Resolveu questões? Grifa resolução de questões. Então, qual é a ideia? Quando você imprimir, você vai ter um papel grande na sua parede, todo branco. E à medida que você for avançando, ele vai ficando amarelinho, porque você vai grifando quando você inicia um estudo e quando você passa cada etapa da tríade nesse estudo. E o que você vai perceber é que à medida que o seu papel, né, esse mapa for ficando amarelinho, você vai se motivando, você vai ficando cada vez mais empolgado com o projeto de aprovação em concurso. Isso vai distribuir dopamina, que é uma substância que o cérebro espalha pelo nosso corpo para nos causar bem-estar, sensação de dever cumprido e dar mais força de vontade e motivação para seguir em frente, tá? Essa última etapa aqui do nosso quadro eu ainda vou falar mais adiante, mas por enquanto você entende aqui essa segunda coluna aqui do nosso edital verticalizado. Eu aguardo você no próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.